Além disso, parecia ao rapaz que seria melhor se ele cometesse suicídio e acreditasse que, no final, foi ele quem levou sua mãe à morte. Por isso, seu pai o odeia, e o rapaz pode entender perfeitamente as emoções negativas. Era claro como era difícil para ele falar sobre seu passado triste e confirmar sua culpa, embora o rapaz não fosse culpado por ter nascido com uma magia forte dentro de si. Ele nem sabia que tipo de fardo pesava em sua alma, e ela ficou muito emotiva ao ouvir as revelações. Ela arrumou a gola de sua camisa branca e realmente queria que os sentimentos deprimentes parassem de atormentar o coração do gentil jovem. Deve ter sido difícil para ele se abrir enquanto sentia dor, porque ninguém nunca aceitara seu outro lado antes. Por isso, a garota prometeu apoiá-lo em qualquer situação, mesmo se todos virassem as costas, ela estaria ao seu lado. Eli sorriu docemente e pediu a ele para nunca mais se culpar, porque ele é gentil e maravilhoso. Lágrimas brotaram dos olhos do jovem Duque, tocando os cantos mais distantes da alma aflita. A garota não queria fazer o rapaz chorar, mas agora não sabia como parar suas lágrimas que fluíam como um rio. Antes de conhecê-la, o tecido da realidade do jovem homem era tecido de escuridão, desespero e tristeza. Ele se culpava por todos os seus pecados, então ele suportava o frio que o mundo ao seu redor irradiava. Mas graças às palavras que ela disse, ele se sentiu muito melhor. Eli decidiu mudar o tema da conversa e convidou o jovem homem para ser seu modelo, já que ela estava fazendo esboços do momento e gostaria muito de desenhar um marido tão maravilhoso com olhos azuis grandes. Depois de algum tempo, Zakar estava sentado em uma cadeira na frente do cavalete enquanto Eli brincava ordenando-lhe para não se mexer. O rapaz às vezes se perguntava o que o fazia participar dos desejos incríveis dela. Eli sentou-se entusiasmada no cavalete e passou um lápis sobre uma grande folha de papel. Zakar olhou para ela e pensou como misteriosamente bela sua esposa era, enquanto suas bochechas ficavam vermelhas novamente de vergonha. Ele perguntou por que a jovem senhora queria pintá-lo. Ela respondeu que não via uma imagem dele na galeria de retratos e, portanto, queria pintar um retrato. A garota estava irritada por o rapaz ser incrivelmente bonito e ela não ter a habilidade para transmitir a beleza divina. Portanto, ela decidiu jogar o desenho fora com confiança, mas o rapaz foi contra, oferecendo-se para dar o esboço a ele em vez do lixo. Ele pegou o pedaço de papel antes que ela pudesse fazer qualquer coisa com ele e sorriu docemente, olhando para sua imagem desenhada. No dia seguinte, Eli, na ausência de Zack, entrou em seu quarto para colocar um buquê de rosas frescas em um vaso. Ela cantarolava uma canção alegre e finalmente encontrou um vaso, colocando um belo buquê perfumado lá. Mas ela ficou surpresa ao ver um quadro com um esboço recente sobre a mesa. Agora seu desenho estava exposto em um lugar proeminente, e a campanha trouxe muita alegria ao sensível Zakar. Em uma manhã ensolarada, Eli ficou do lado de fora da cafeteria, aguardando seu encontro planejado com o Duque de Itis. Ela encontrou Zakar na entrada para cumprimentar Sua Alteza, que chegará antes deles e estava esperando. Que os jovens estivessem contentes por seu pai responder ao convite com consentimento e estariam felizes em encontrá-lo. O rapaz estava certo de que o Duque tinha respeito pela jovem senhora e não poderia recusar seu pedido. Mais um ano havia passado, Zakar completará 20 anos, e todos estavam se preparando para a cerimônia de maioridade. Sua Alteza, com os braços cruzados, sentou-se à mesa redonda e esperou pacientemente por seu filho e sua amada. Um sorriso gentil surgiu no rosto do Duque quando viu as crianças tão esperadas entrando pela porta. Os convidados da família sentaram-se em cadeiras ao redor de uma mesa sobre a qual havia um vaso de cristal cheio até a borda de doces, chocolate e bolos. Eli sabia que o Duque preferia exclusivamente o chalion, Len tinha um sabor amargo, então a garota pediu uma sobremesa leve. Tal gesto surpreendeu o Duque, já que Eli conseguiu levar em conta suas preferências em prol da aprovação do homem. O cozinheiro teve que tentar por muito tempo e suportar muitas dificuldades antes de preparar uma torta maravilhosa. Eli estava ansiosa para ver se Sua Alteza gostaria da torta. Enquanto ele cortava um pedaço lentamente, finalmente, o tesouro delicioso foi ouvido, e a garota quase pulou de alegria. Zakar também disse que gostou da sobremesa de limão, o que deixou a senhora duplamente feliz. Ele elogiou sua esposa que passou muito tempo se preparando para a cerimônia do chá. Eli ficou encantada com a torta de limão, mastigando o último pedaço com gosto antes que os outros mal tivessem comido metade. Zakar foi tocado por seu amor por doces e, do fundo do coração, ofereceu-se para comer o segundo pedaço inteiro. O Duque deu um gole em uma xícara de porcelana e apreciou o excelente sabor do chá limão combinado com leite.
Os sentimentos entusiasmados da garota ultrapassaram todos os limites, e parecia que ela estava prestes a explodir de alegria pelo grande elogio. Ela também deu um gole no chá com leite e sentiu o sabor cremoso agradável e delicado. Durante todo esse tempo, os jovens a observavam atentamente enquanto ela admirava cada gole e murmurava algo com prazer. Eli se sentiu constrangida e até decidiu verificar se havia algo em seu rosto, já que os dois não conseguiam tirar os olhos dela. A garota ficou muito feliz por pai e filho estarem se comportando pacificamente, e parecia que os dois finalmente estavam se entendendo após anos. O segundo pedaço de torta foi imediatamente devorado pela jovem dama, após o que ficou claro que ela não conseguiria mais começar o jantar. Zack observou que ela precisava comer bem, mas a garota estava visivelmente preocupada com o excesso de peso. Parecia que os dois haviam tramado um plano astuto para alimentá-la mais, porque acreditavam que a garota havia perdido muito peso este ano. Mas se ela não couber no vestidos, Akar definitivamente se sentirá culpado e sofrerá severa punição. O jovem homem, com um sorriso, decidiu assumir a responsabilidade pelos quilos da dama. Não importa o que acontecesse, eles terminaram docemente esclarecendo as coisas e se olharam com olhos amorosos. Mas o som de uma xícara caindo na mesa fez os rapazes se assustarem. Eles viram como a cabeça do Duque caiu com um estrondo sobre sua mão que estava na mesa, e gotas de chá se espalharam em todas as direções. Eles rapidamente se levantaram de seus assentos e correram para ajudar. O pai não estava se sentindo nada bem, ele segurava na mesa com uma mão, cobria a boca com a outra, inclinava-se para frente e começava a tossir terrivelmente. O Duque sugeriu que a tosse provavelmente era devido a um resfriado, garantindo aos jovens que tudo estava bem. Eli estava preocupada, não parecia um resfriado devido à tosse forte. Mas Sua Alteza assegurou-lhes que ele estava apenas muito cansado e precisava descansar. Alguns dias depois, o Duque de Assavites adoeceu. A doença começou com uma febre leve, mas logo o Duque achou difícil sair da cama, tudo porque escondeu os sintomas por muito tempo com a ajuda de medicamentos. Mas, infelizmente, ele alcançou o limite, agravando a doença. Rumores sobre um herdeiro de temperamento forte possuindo força monstruosa e sobre a doença de Assavites poderiam brincar cruelmente. A família imperial estava esperando o momento certo para agir. Eli estava parada no limiar do quarto de Sua Majestade e pediu permissão para entrar, segurando um frasco de vidro em suas mãos. Ela trouxe mel e limão, que ajudam em resfriados, e queria ajudar o Duque a se sentir melhor. A garota mesma preparou um remédio curativo que certamente ajudaria na doença. O Duque apreciou a preocupação de Eli e pediu que trouxessem chá quente com mel e limão trazido pela garota. Seja como for, o Duque e Zakar são muito parecidos, ambos tinham orelhas vermelhas quando estavam envergonhados, e quando seguiam seu conselho, desviavam o olhar. A garota entregou cuidadosamente uma caneca de chá quente ao homem. O jovem decidiu saber sobre a saúde de seu pai e ficou surpreso quando entrou no quarto e viu Eli deitada no sofá. Aparentemente, ela estava dormindo profundamente, já que não ouviu uma batida na porta e seu marido aparecendo no limiar do quarto. Neste momento, o Duque, que estava sentado na cama, sussurrou para seu filho que não havia necessidade de fazer barulho e deixar a jovem senhora descansar, já que ela não tinha dormido quase a noite toda. Zakar se aproximou da cama e perguntou sobre a saúde de seu pai. Era perceptível que seu pai estava se sentindo muito melhor. O jovem realmente queria que ele melhorasse rapidamente e não estava feliz por se sentir mal. Após um breve silêncio, o Duque decidiu dizer palavras importantes a seu filho para que o jovem fizesse todo o esforço e não perdesse a pessoa querida. Os dois olharam para Eli, que dormia profundamente, e Zakar sabia que ele estava obrigado a proteger sua vida a todo custo. Eli adorava experimentar diferentes atividades, e esta manhã marcava uma nova e emocionante aventura. Ela estava no limiar do estábulo enquanto Zakar liderava o cavalo árabe titulado para fora da baia. Eli amava animais, então ela imediatamente correu para acariciar a crina majestosa do cavalo, mas foi interrompida por seu marido, que começou a amarrar um lenço na garota com um pedido para se vestir bem, porque o tempo estava frio e ela poderia pegar um resfriado. A jovem teve que provar que estava certa, pois realmente estava bem agasalhada, e se tivesse colocado mais suéteres, não conseguiria montar a cavalo. Eles ficaram perto de um cavalo bonito e imponente, e Zakar ofereceu ajuda para ajudar a garota a subir na sela. Num instante, ele ergueu a dama frágil, e ela gritou alto quando estava no ar. O jovem esperou até que Eli acalmou-se para lançá-la novamente mais alto e subir no cavalo da maneira mais rápida. A garota sentou-se habilmente na sela e pegou as rédeas em suas mãos. Na verdade,
Ela poderia ter subido facilmente sozinha, mas o jovem duque decidiu, sob o pretexto de ajudar, abraçar novamente a jovem senhora com firmeza. Este casal estava incrivelmente feliz por estar junto, passando tempo juntos despreocupados. O jovem conduziu o cavalo ao redor do hipódromo com Ellie sentada na sela e perguntou por que ela decidiu de repente começar a andar a cavalo. Acontece que eventos de caça são frequentemente realizados no norte. Embora ela possa andar um pouco, ainda parece desajeitada. O rapaz pensou que a garota, como representante da família Essenvites, também queria se juntar à sociedade secular, e andar a cavalo com esse tempo era um verdadeiro prazer. O jovem decidiu adicionar novas sensações ao passeio e sugeriu ir para um galope rápido, mas apenas se ele mesmo cavalgasse com ela na sela para que a dama leve como uma pena não caísse ao chão. No segundo seguinte, estavam correndo a galope rápido pelo pátio do castelo, e Ellie segurava firmemente para não cair. O jovem perguntou se estavam indo rápido demais, mas a garota estava se divertindo muito, especialmente sob a proteção confiável do jovem mestre. Eles cavalgaram de volta ao castelo, e o rapaz avisou alegremente que agora estavam indo para um lugar secreto onde nunca tinham estado. Acontece que o rapaz descobriu recentemente um lugar bonito quando estava percorrendo as possessões do Duque de Itches, portanto, ele imediatamente quis compartilhar a magia com sua amada. Ele anunciou sua chegada e ajudou a garota a descer da sela. O jovem sabia perfeitamente do que Ellie gostava, e pelo brilho entusiasmado em seus olhos, percebeu que ela estava extasiada. A jovem parecia ver outro mundo à sua frente, parada em uma floresta mágica entre árvores e arbustos cobertos de neve. Havia frutas da floresta penduradas em um dos arbustos, e Ellie não pôde deixar de querer experimentá-las. Ela rapidamente jogou os presentes da floresta em sua boca e fez caretas, agitando os braços em direções diferentes, já que a polpa da fruta estava congelada e terrivelmente fria, e o rapaz riu alto. Ellie estava ao seu lado, e todos os dias preenchiam o mundo do rapaz com uma luz deslumbrante e radiância sincera. Quando ela estava por perto, Zakar era dominado por sentimentos trêmulos e alegria incontrolável pela descuidada preocupação da garota. Eles se sentaram a cavalo entre árvores enormes como se estivessem em um conto de fadas, e flocos de neve brilhavam e cintilavam no chão. Isso devia ser a felicidade deles, observando os raios do sol juntos e ouvindo os pingos dos icebergs derretendo dos galhos dos arbustos. Ellie se divertiu porque, graças a Zakar, ela visitou um lugar maravilhoso hoje e lembrou-se de que amanhã era seu aniversário. Para as meninas, a cerimônia de maioridade é aos 18 anos, e para os meninos aos 20, e Ellie se perguntou se o jovem duque realizaria a cerimônia este ano. Ellie não queria ter uma cerimônia de maioridade para evitar chamar muita atenção por causa da cerimônia de Zakar, mas o duque teria dado uma festa de jantar luxuosa para isso. O casal amoroso voltou para o pátio equestre do castelo. Em uma baia, havia um cavalo branco que o jovem não tinha visto na residência antes. Um de seus súditos correu para frente para contar ao jovem duque uma notícia importante. Aconteceu que Sua Alteza pediu para encontrá-los imediatamente em um assunto importante e urgente. O pai estava procurando por ele porque alguma mensagem havia chegado da família imperial. Zar sugeriu que provavelmente não era nada especial, talvez houvesse algum problema com a cerimônia. E que não deveriam especular, era mais fácil entrar no castelo e descobrir todos os detalhes pessoalmente com o pai. No caminho, o rapaz se lembrou do bolo de aniversário que Ellie havia preparado no ano passado, mas ela ficou indignada porque os doces estavam terrivelmente açucarados e o duque não gostava de doces. O rapaz afagou a cabeça da garota e disse que estava apenas feliz que ela tivesse feito pessoalmente para ele, o principal não era um presente para mostrar. Ellie realmente queria que Zakar gostasse do presente, portanto, este ano ela estava planejando dar ao namorado uma surpresa inesquecível, mas até agora, ela não tinha ideia do que dar. Havia um homem de pé no limiar que queria saudar o jovem Duque de Itches, o enviado da família imperial que acabou sendo um homem. Ele parabenizou Sua Alteza por sua iminente maioridade. Ele disse que, para congratular solenemente o jovem Duque, Sua Alteza, o príncipe herdeiro, e Sua Alteza, a princesa, pessoalmente visitariam o castelo da família Itches. O jovem estava claramente atordoado com a notícia inesperada e queria perguntar o que ele queria dizer, mas o pai que estava atrás confirmou as palavras do enviado sobre a visita iminente da família imperial. Os R$ 2 anunciaram que viriam aqui para parabenizar pessoalmente o jovem mestre em honra da celebração. A família Essenvites está planejando realizar uma competição de caça e um grande banquete, portanto, é natural que 2 membros da família imperial estejam entre os convidados.
O duque disse a Eli que ela teria que trabalhar duro porque agora ela era a principal dona de casa, e isso significa que ela deve assumir a organização do feriado em suas próprias mãos, já que vários eventos são geralmente organizados pela anfitriã dos residentes. Esse é o seu dever e direito. E quanto mais perfeito o evento, mais alta a reputação sobe. Eli ficou muito honrado em saber que ela estaria organizando um evento familiar com um banquete que seria frequentado por homens e mulheres titulados. Mas as competições de caça devem ser organizadas com base no conselho da Condessa Lauron, disse o Duque, irritando assim o jovem. Eli estava determinada, e nenhuma condessa excêntrica poderia interferir com a corajosa heroína. Havia definitivamente alguma razão para a jovem senhora mais uma vez defender a honra da família Itis diante do enviado imperial. Esta será a primeira divulgação pública dela como a próxima senhora da residência ducal, e a presença da condessa poderia causar danos sérios. Portanto, Eli tinha que fazer todo o esforço para preparar a competição de caça e o banquete, e ela estava feliz por ter sido confiada com uma tarefa séria. Mas o jovem era categoricamente contra a interferência nos negócios de sua tia irritada. Eli não queria que o rapaz começasse um conflito e deixou que ela ouviu as palavras do duque. Eles foram obrigados a se retirar. Zacar não ficou calado e perguntou em voz alta por que foi decidido permitir que a Condessa Lauron organizasse um evento importante. O Duque de Itis admitiu que dizem que a Condessa foi diretamente ao príncipe herdeiro, e como você sabe, o Conde também é membro da família imperial. Para deixar mais claro, isso significa que o jovem não observou a mínima cortesia ao rejeitar uma pessoa ligada à família imperial, e parece que a situação que aconteceu feriu profundamente o orgulho do príncipe herdeiro a ponto de ele se dirigir pessoalmente à Sua Alteza. O Duque advertiu que agora, sob nenhuma circunstância, se deve resistir à família imperial, pelo menos até que o jovem mestre receba o título de Duque. O demônio do gelo com magia de inverno, que é descendente do dragão de prata Itis, sempre estará sob a supervisão da família imperial. O jovem pensou, e talvez a visita do príncipe e da princesa ao castelo ducal tenha algum significado político. Aparentemente, a família imperial está tentando demonstrar interesse na família ducal. Na verdade, nos bastidores, deve haver uma intenção oculta de ver e entender diretamente a atmosfera predominante na residência de Essinvites. Nenhum deles sabia que ações poderiam ser esperadas da família imperial em relação a Eli, então o Duque deixou claro para o jovem que seu papel era muito importante se ele quisesse que Eli estivesse segura. O Duque o advertiu sobre possíveis perigos e pediu para ficar sozinho para descansar. O filho agradeceu ao pai e entendeu perfeitamente que ele queria protegê-lo e a Eli em particular com todas as suas forças. O pai assentiu aprovação e estava certo de que Zacar o entendia corretamente e faria tudo o que fosse possível para defender a honra da família. Eli começou os preparativos ativos para o banquete e as competições de caça. E para se preparar para um evento em grande escala, ela precisava receber um convidado absolutamente indesejado, então o destino mais uma vez colocou a Condessa Lauron e Eli um contra o outro. Eles tiveram que discutir a celebração, e a Condessa sugeriu falar sobre orçamento para as competições de caça e questões organizacionais. Eli perguntou se a Condessa tinha alguma ideia sobre um certo aspecto, já que não apenas homens, mas também Sua Majestade e a Princesa estariam presentes no evento. A senhora sugeriu organizar um pequeno chá para as meninas enquanto as competições de caça aconteciam, mas afirmou que queria realizar um evento tão importante exclusivamente. Eli não gostou dos ataques da Condessa e aprovou a proposta sem se opor. A garota decidiu que, nesta situação, era melhor não se opor à ordem da família imperial, e se ela organizasse um chá, teria que conversar interminavelmente com Sua Alteza. Eli estava desconfortável, havia rumores sobre seu possível casamento com Zack, então era mais fácil ceder a cerimônia para a Condessa, se ela assim desejasse. Todas as atividades começam com um orçamento limitado, e Eli havia solicitado anteriormente à Condessa Lauron que alocasse uma quantia fixa de dinheiro de forma eficiente e eficaz. Fornecendo um relatório ao examinar a pilha de papéis cobertos pela Condessa, a garota percebeu que a senhora havia ignorado completamente a quantia originalmente atribuída e estava seriamente irritada. A casa do Conde Lauron é uma família com uma longa história, com laços familiares com a família imperial. Será que esta família realmente não consegue alocar o orçamento corretamente? Eli perguntou enquanto a Condessa gritava sobre o esforço para elaborar o orçamento. Eli percebeu que a quantia era diferente do que foi declarado, e tal erro era inaceitável ao realizar um evento de grande escala. A determinada garota releu cuidadosamente o documento e decidiu minuciosamente perguntar sobre cada ponto do relatório, até mesmo sobre as decorações florais, que na sua opinião eram bastante numerosas. A Condessa se sentiu desconfortável e teria gostado de colocar um vaso de flores na tenda de chá,
mas ela não precisava de uma quantia tão grande. As decorações florais serão da estufa de Essinvites, então a jovem pediu à condessa para remover essa quantia do orçamento. Ela se sentiu superior à mulher insidiosa e estava pronta para fazer qualquer coisa para colocá-la no lugar e pedir que ela não desapontasse novamente com o relatório. Mas o plano maligno da senhora era mostrar a jovem impudente do sul quem estava no comando e quem daria a última risada. A condessa ficou em silêncio, mas a garota insistiu em receber uma resposta à pergunta feita anteriormente. A senhora não teve escolha a não ser concordar através dos dentes cerrados e não mais desapontar a jovem Essinvites e sair. Pelo menos agora ela ao menos dizia olá ao encontrar Eli e não era mais rude. Zachar disse que a aceitação da intervenção imperial está relacionada à questão de obter um título, mas se este for o motivo, então pode-se dizer que a garota não existe de forma alguma. As duas famílias que estão em pé de guerra desde a fundação do país iriam visitar pessoalmente os residentes, e as consequências de seu encontro eram completamente imprevisíveis. Enquanto Eli era atormentada por pensamentos profundos, alguém se aproximou por trás e cobriu seus olhos com as mãos. Ela imediatamente adivinhou que era Zachar, e o rapaz disse que não pediria mais para adivinhar quem fechou seus olhos porque ela adivinhou imediatamente. Ele abraçou a garota pelo pescoço e disse que ela fez um trabalho maravilhoso hoje e poderia ser confiada com segurança a assuntos ducais importantes. Embora a condessa tenha causado muitos problemas e inconveniências, a garota não permitiu que o rapaz interferisse em seus preparativos. Para evitar uma ocasião para a família imperial prendê-lo, o jovem ainda disse que ela poderia pedir ajuda a qualquer momento. Mas agora ele veio dar algo à garota. Neste dia de celebrar a maioridade do jovem mestre, ele planejou convidar seu sogro e sogra para um evento especial. Eli estava preocupada que o rigoroso duque não desse permissão para seus pais estarem presentes, mas aconteceu que ele já havia dado permissão com uma condição. O jovem disse que há rumores de que pequenos monstros às vezes descem das áreas periféricas do ducado, e ele vai destruir todos. O rapaz parecia falar sobre matar monstros demoníacos e lutar com facilidade despreocupada. Ele pressionou 2 dedos na testa da garota e disse que se ela franzisse o rosto, terríveis rugas apareceriam na ponte do nariz. Eli sinceramente não queria que seu marido se esforçasse demais para convidar seus pais para a celebração e seria melhor parar agora, e às vezes parecia para a garota que o duque estava abertamente forçando seu filho a fazer tais coisas. Mas a notícia sobre seus pais serem convidados pela primeira vez para o norte deixou a garota incrivelmente feliz. Zachar disse que queria fornecer evidências de que ela vive em um lugar seguro e tem uma vida estável para que a família não se preocupe com a vida de sua filha, mas ainda assim ele terá que partir rapidamente para conquistar pequenos monstros por um tempo, para que a garota não precise esperar muito tempo por ele de volta. O rapaz se esforçou ao máximo para animar a jovem dama porque não queria que ela ficasse triste. Eli não estava mentalmente preparada para a partida de seu marido e ficou completamente chateada quando ouviu tal declaração enquanto se preparava para um evento importante, mas pediu para retornar o mais rápido possível. As difíceis preparações para o evento terminaram e agora o aguardado dia solene do banquete chegou. Eli ficou parada no corredor e admirou a magnificamente decorada sala de reuniões, orgulhosa do trabalho responsável feito. O grande dia finalmente havia chegado e a garota estava de ótimo humor antes do evento. Os convidados em trajes luxuosos de diferentes status e títulos gradualmente chegaram à residência de Essinvites. Eli ficou na entrada, sua responsabilidade era cumprimentar os convidados e saudar a todos educadamente, e ela estava contente por ter o desejo de memorizar todos os nobres do império incluídos nas listas, tendo passado recentemente mais de uma noite sem dormir memorizando a lista de convidados. Finalmente, aqueles que ela mais esperava na celebração apareceram no limiar do salão, os tão aguardados mãe e pai. Parecia que ela não os via há eras e realmente sentiu falta deles pelo longo tempo separados de sua amada família. Com gritos de alegria, a garota se lançou nos braços de sua mãe, sem esconder sua impressão de admiração do encontro. Eli perguntou primeiramente sobre a saúde de sua mãe e se foi difícil para eles chegarem aqui, e imediatamente contou como todos no castelo cuidaram dela para que seus pais não se preocupassem. Por um curto período de tempo, ela esqueceu completamente que precisava cumprimentar os convidados, porque realmente queria estar com seus pais. Ela os convidou a entrar e pediu desculpas por ter que deixar sua agradável companhia por um tempo. Zachar ficou próximo o tempo todo e observou como Eli estava incrivelmente feliz por encontrar sua família e como é maravilhoso que ele tenha tomado a iniciativa e recebido permissão de seu pai antecipadamente. A garota parecia brilhar de felicidade após encontrar sua mãe e seu pai, mesmo que por pouco tempo. O jovem mestre não conseguia tirar os olhos da bela garota e tentava elogiar Eli com admiração.
Ela sorriu e disse que Zachar já havia dito palavras agradáveis alguns momentos atrás sobre a aparência da encantadora jovem dama. O anúncio da grande chegada de Sua Alteza Real, o príncipe herdeiro, e Sua Alteza, a princesa, ecoou por todo o salão. Será possível que hoje Eli veja e conheça pessoalmente a família imperial sobre a qual ela já ouviu o suficiente? O Duque de Assavites foi o primeiro a cumprimentar as pessoas importantes e expressar seu respeito e gratidão por sua presença. O príncipe e a princesa pareciam impecáveis em trajes festivos formais, adornados com fitas vermelhas. O duque e o príncipe trocaram apertos de mão e expressaram sua alegria ao se encontrarem em um evento tão significativo. Aqueles que vieram detinham um status importante e eram os únicos netos de Sua Majestade Imperial. Seus olhos cinza transparentes eram prova de sua pertença à família imperial, então Sua Alteza era até apelidada de Caine Cinza. Ele era bonito, mas por alguma razão, ele ainda achava seu olhar desagradável. O príncipe apresentou sua irmã mais nova, Ana Rose, em um vestido de cetim com renda. Ele a considerava uma garota muito encantadora e não percebeu o quanto estava a encarando. Além disso, ela já foi associada a rumores sobre um possível casamento com um jovem mestre, então Eli estava pronta para explodir de ciúmes diante da beleza encantadora da princesa. Ao mesmo tempo, o príncipe observou que Sua Majestade pessoalmente pediu para transmitir seus parabéns ao jovem duque, e dizem que ele destruiu todos os bárbaros que causaram tumultos no norte. Ele continuou a elogiar o jovem e admirou as habilidades marciais do jovem duque, que em sua opinião deveriam ser elogiadas por todo o império. O príncipe chamou de forma impressionante o poder do dragão de prata de enorme, e Eli considerou extremamente ignorante mencionar magia poderosa na frente de Zachar. Ele tem 20 anos, e ela poderia orgulhosamente dizer que seu filho está se saindo bem, admirado por todo o império. E apesar do fato de que ele é verdadeiramente seu filho, ele o considera digno de ser o próximo governante do norte. O duque apoiou Zachar, que recentemente se aproximou e ouviu a conversa dos jovens. O príncipe observou como o jovem mestre era verdadeiramente sortudo por seu pai confiar nele sem dúvida. O duque de Assavites observou que a família imperial havia viajado um longo caminho para o norte e ofereceu-se para desfrutar do banquete que estava por vir. O jovem homem apressou-se em lembrar a garota que sua família estava entre os convidados e que era hora de se aproximar deles. Eli ficou encantada e agradeceu do fundo do coração ao marido por organizar o encontro com seus pais. O jovem príncipe, parado com vários homens que ele conhecia, ficava olhando na direção da jovem esposa de Zack, observando o casal se comunicar docemente. Eli não podia acreditar em seus olhos que agora seus pais, que ela sentia muita falta, estavam parados na sua frente enquanto Zachar estava distraído com um encontro com um de seus conhecidos. A garota teve tempo para conversar com sua família. Lady Blanche notou que o jovem mestre e Eli pareciam se dar bem um com o outro até que o pai não pôde resistir à vista de sua filha crescendo tão rapidamente e começou a chorar naturalmente porque já se passaram 5 anos desde o casamento. O pai sabia que não havia jovem mais bonito do que o jovem duque, e esses dois eram ideais um para o outro, mas ele não conseguia imaginar que um dia sua filha diria o quão incrivelmente atraente outro homem era. Ao ver o Duque de Assavites aparecer inesperadamente por perto, o pai de Eli rapidamente se acalmou e ficou sem palavras com emoção. Ele disse que gostaria de expressar sua gratidão por terem criado sua filha para ser uma pessoa tão maravilhosa e estava muito feliz por essa criança maravilhosa fazer parte da família Assavites. Os pais ficaram um pouco confusos com as palavras elogiosas e não entenderam imediatamente que precisavam responder à Sua Alteza. Então Zachar se aproximou deles e com um sorriso alegre cumprimentou a família de Eli, que ele estava vendo pela primeira vez. Ele sabia que havia muitos rumores não muito bons sobre ele, então trouxe consigo um documento que pretendia mostrar aos pais de Blanche. Era um relatório sobre a diminuição do percentual de invasões de monstros no Ducado de Itis. A história de que a parte norte é perigosa devido à invasão de monstros já está desatualizada há muito tempo. Recentemente, o número diminuiu devido às frequentes expedições para subjuga-los, já que o próprio jovem controla pessoalmente o processo. Então, a Sra. Blanche está absolutamente segura no norte. Eli foi dominada por um constrangimento selvagem com o tópico que o jovem duque falou com seus pais. Sua Alteza Assavites confirmou que esse tópico era um pouco inapropriado para um evento de gala, pois o relatório poderia ter sido mostrado mais tarde e não arrastado para o banquete. Mas na verdade, a cara apenas pensou que eles estavam muito preocupados com a condição de sua filha no norte, então trouxe o relatório para o banquete e queria mostrá-lo rapidamente pessoalmente. A jovem pediu aos pais que dançassem um pouco juntos, deixando o jovem mestre e sua filha sozinhos.
Mãe e pai entraram na sala enquanto a heroína os observava e admirava o quanto estava feliz em encontrá-los. O Duque também disse que precisava sair da companhia do jovem casal e conversar com um casal de pessoas inúteis. A garota quis agradecer ao marido e ao pai por organizarem um encontro com a família. Eles mostraram que respeitam Eli e os pais para que ninguém pudesse ignorar sua família. Os pais ficaram um pouco perplexos no início, mas agora pareciam muito mais relaxados do que nos primeiros minutos do encontro, tudo graças ao fato de a família Essenvites ter mostrado preocupação pela família Blanchette, pensou Eli, e não percebeu como o jovem mestre se curvou e convidou a garota fofa para dançar. Os violinistas acabaram de começar a tocar uma música de dança, e a jovem aceitou com prazer dançar. Durante esse tempo, Zakar se tornou um valtzer muito melhor, o que lhe rendeu a admiração de sua jovem esposa. Ele treinou especificamente para a dança antes do evento, então obteve um bom resultado. A família imperial observava o jovem à margem, e o príncipe comentou sobre a atratividade da Lady Essenvites e começou a entender por que o jovem duque estava tão obcecado por ela. O príncipe levantou o copo à boca e deu um gole, pensando astutamente em como conquistar a jovem. As intenções do irmão colocaram a irmã em um estado de espírito triste porque seus pensamentos estavam ocupados com coisas ruins. Depois de uma elegante valsa, o rapaz ofereceu para trazer algo para beber para Eli, pelo qual ela ficou bastante grata. Baristulon observou que o jovem duque valoriza muito a Lady Essenvites, mas só depois de vê-la pessoalmente ela pôde verificar a veracidade de todos os rumores.